Quarto princípio hermético, a lei da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de oposto. Igual e desigual são iguais. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Peço que você deixe seu like logo agora no começo e no término do vídeo deixe seu comentário. O princípio da polaridade nos mostra que espírito e matéria são polos opostos da mesma coisa, os planos intermediários, sendo apenas diferentes taxas de vibração. No hinduísmo, o Deus criador Brahma surgiu do ovo de ouro cósmico e, de sua própria pessoa, criou o bem e o mal, a luz e as trevas. A Bíblia também fala sobre polaridade, quando fala sobre a guerra entre a carne e o espírito. Pois ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 6-8. Vemos opostos em outros aspectos da vida, como quente e frio, alto e baixo, duro e macio, amor e ódio, medo e coragem. Por exemplo, quente e frio estão ambos na escala de temperatura, sendo simplesmente graus diferentes. Quente está na escala superior da temperatura e frio está na extremidade inferior da escala. Testemunhamos isso novamente com o fluxo de eletricidade. Para uma corrente elétrica funcionar, você precisa de cargas positivas e negativas. Você precisa de ambos os polos. O princípio da polaridade nos dá uma visão clara de como a transmutação funciona. A transmutação não é mudar uma coisa em outra totalmente diferente, mas mudar o grau da mesma coisa. Por exemplo, não se pode transmutar o medo em amor, mas pode-se transmutar o medo em coragem ou o ódio em amor. Quando o alquimista for capaz de entender e usar o princípio hermético da polaridade, ele compreenderá melhor seu próprio estado mental. Esta compreensão permitirá ao alquimista ver seu próprio estado mental como uma questão de grau de uma emoção, pensamento ou sentimento específico. O alquimista será capaz de aumentar ou diminuir sua vibração à vontade, tornando-se um mestre de sua própria vibração. Isso libertará o alquimista do controle das vibrações e ideias dos outros. O princípio da polaridade permite ao alquimista ajudar os outros emocional e intelectualmente à medida que se aproxima da vontade do divino. O domínio do princípio da polaridade dá ao alquimista a habilidade de realizar alquimia espiritual, mental e física em todas as situações. O princípio da polaridade encontra seu lugar a meio caminho entre o primeiro e sétimo e último princípio legado por Hermes. Observe o caduceu de Hermes. As duas cobras se afastam em igual distância várias vezes, de cada lado da faixa central de louro, como números positivos e negativos, semelhantes em valor absoluto e dissimilares por seu sinal, que estariam distribuídos em torno do zero central, representando assim a polaridade. Agora imagine uma moeda. Não podemos conceber o lado da cara sem a presença do lado da coroa. Agora imagine uma moeda. Não podemos conceber o lado da cara sem a presença do lado da coroa. A moeda representa uma coisa e seu oposto, e no entanto, é uma e a mesma coisa. Outro exemplo é o ímã, que tem dois polos. Dois ímãs, atraindo-se pelos seus polos opostos, mostram literalmente que os extremos se tocam. O relativo e o absoluto. O universo é mental. Não significa que seja real, nem significa que é real. Considerar o universo como irreal ou real é adotar o ponto de vista de uma meia-verdade. O princípio da polaridade nos ensina que tudo deve ser considerado do ponto de vista absoluto e relativo. O absoluto e o relativo são de fato dois polos da verdade para os hermetistas, sendo o absoluto as coisas como o Espírito de Deus as conhece, e o relativo as coisas como a mais alta razão do homem as compreende. Do ponto de vista absoluto do todo,
Só o todo é real. O universo é uma ilusão. Toda ilusão se desenvolve na esfera temporal. O universo não tem começo e não tem fim. O princípio da polaridade e a lei da atração. Para destruir um mau período de vibração, coloque em atividade o princípio da polaridade e concentre seu pensamento no polo oposto daquele que você deseja aniquilar. Mate o indesejável mudando sua polaridade. O princípio da polaridade, como os outros 6, é antes de tudo mental, como vimos. Talvez o mais importante que nos ensina seja a aplicação prática e concreta que podemos fazer através da arte da polarização. Para isso, primeiro precisamos perceber que nossa transformação diária já está presente e é apenas uma questão de mover o cursor. Ela é acessível polarizando nossa consciência e nossas vibrações de maneira diferente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.